Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira, estamos juntinhos aqui. E hoje nós iremos fazer um trabalhinho, tá? Que vai ser da página 193, vai valer 2 pontos. Também iremos falar sobre o ser humano e o meio ambiente, combinado? Vamos utilizar a página 182 até a página 197, tá bom? Vamos lá? Acompanha com a tia Débora. Terceiro capítulo, o ser humano e o meio ambiente. Então, já podemos observar aí que tivemos, né, a exploração de minério, de água, né, de terra. Aí tem uma erosãozinha causada pelo ser humano. E embaixo temos uma construção, né? Tá vendo ali que tem uns ferros, tá tendo um desmatamento, né? Acabando com a nossa floresta, né? Tudo isso nós estamos vendo nessas duas páginas. Aí tá assim, ó, no Vasculhando Ideias. Qual atividade é retratada na imagem? Em que condições o meio ambiente retratado se encontra? Você acha possível recuperar uma área como esta? Então, vamos pensar. Teve um estrago ambiental, mas se a gente contratar uma empresa, né, que faz uma reconstrução da floresta, tem como a gente consertar o erro da pessoa que está fazendo isso, né? Número 3. É preciso destruir a natureza para entender a necessidade da sociedade? É possível identificar no seu bairro ou município áreas intensamente degradadas pela ação humana? Então, olha só. Imagina que você olha aí da sua casa, vê um morro cheio de casa. Para fazer a casa lá naquele morro, teve que ter o quê? Uma degradação, né? Teve que ir lá cortar o morro, construir, acabar com as árvores, né? Para ter uma pessoa poder comprar aquela casa, aquele pedacinho ali, né? Já na página 184, tá assim, ó. Para início de conversa. Certas transformações feitas pelos seres humanos são necessárias para garantir a sobrevivência e melhorar a qualidade de vida da sociedade. Construções de casas, apartamentos, escolas, hospitais e postos de saúde e de rede elétrica, água e esgoto são exemplos de alterações feitas na paisagem com essas finalidades. Tudo isso, entretanto, exige a utilização de recursos naturais, como energia solar, minério de ferro, petróleo, rochas, madeira, água e muitos outros elementos, né? Para ter essas construções. Aí temos lá, ó, primeiro, painéis solares, né? O sol bate ali e se transforma em energia solar. Ao lado nós temos o minério de ferro, embaixo o petróleo, rochas que são os mármores, né? A madeira e a água. Número 1. Observe os objetos ao seu redor, como sua carteira, sua cadeira e seu material escolar. Identifique os recursos utilizados, naturais necessários para produzi-los. Então, você vai escrever aí quais são os recursos utilizados. Por exemplo, o seu lápis é feito de quê? Madeira, né? Então, a sua carteira também, a sua mesa, o papel também é feito, né? Da extração da madeira e tem outras coisas mais aí. O uso adequado dos materiais naturais são extração planejada e controlada e o não desperdício. É fundamental para a redução de impactos negativos no meio ambiente. A qualidade de vida das pessoas depende disso. Identifique situações no seu cotidiano em que há desperdício de recursos naturais. Motivada pelas histórias que escutou de sua avó sobre piqueniques e brincadeiras que ela realizava às margens do rio no município onde morava, uma garota chamada Penélope insistiu com seus pais para visitar o local. Então, em um ensolarado domingo, a família decidiu fazer um piquenique, exatamente no local onde a avó costumava ir quando criança. Observe a imagem e responda as perguntas. Olha lá a imagem como é que tá, né? Uma destruição de coisas jogadas, lixo, papel,
latão, né? Eles estão até olhando. Na letrinha A tá assim. O que aconteceu com as árvores e com o rio? Por que será que o local indicado pela avó de Penélope teve sua paisagem alterada? Siga em frente. As diferenças de paisagens. A variedade de paisagens. Como você já aprendeu, resultado de dois conjuntos de fatores: os elementos naturais, que vêm alterando uns aos outros desde muito antes da existência dos seres humanos, e as ações humanas, baseadas nas diferentes formas como as sociedades se relacionam com o meio geográfico. Elementos naturais. Forma como a sociedade se relaciona com o meio. Paisagem. Os elementos naturais, como a chuva, que varia em frequência e intensidade, a temperatura, que pode ser alta a baixa ou variar de alta para baixo e vice-versa, formas de relevos, como montanhas ou áreas bem baixas, e águas oceânicas. Modificam-se uns aos outros e, com isso, transformam a paisagem. Observe esta imagem. Temos aí uma montanha com mais de 6.000 metros de altitude, na Cordilheira dos Andes, lá no Peru. Estão vendo lá? Número 1. Como você explicaria a ausência de alterações humanas nessa paisagem? Agora, olha só. Ela é muito alta, né? A montanha é alta e tem baixas temperaturas, tem um acúmulo da neve, né? Então, é muito frio. Então, por isso que não tem como ter uma transformação humana, né? Porque não tem como ficar morando na montanha. Então, por isso que não tem uma degradação. Página 187. As características naturais das paisagens são, por vezes, desafios para os seres humanos, que precisam aproveitar os recursos naturais para organizar a vida em sociedade. Muitas vezes, alteramos de formas semelhantes diferentes paisagens naturais. Outras vezes, porém, nossos valores e conhecimentos técnicos podem levar-nos a transformar paisagens semelhantes de formas diferentes. Observe esta foto. Primeiro aí nós temos aí a imagem, né, indígenas fazendo a dança das flautas em frente à Grande Oca. E do outro lado nós temos as ruínas da cidade milenar de Tikal, construída pelo povo maia no meio de uma floresta localizada na atual Guatemala, né? Então, temos aí as diferenças de uma para outra. Número 2. Que recursos naturais foram utilizados nas construções de cada imagem? Pense nas grandes construções das sociedades atuais. Agora responda. Como você classificaria o impacto sobre o meio ambiente das construções representadas nessas imagens? Então, você, precisa pensar. 188. Desastres naturais. Um dos maiores desafios da humanidade é aproveitar de forma adequada os diferentes recursos naturais disponíveis, sem esgotá-los ou poluir o planeta. Outra coisa fundamental é observarmos e respeitarmos o funcionamento de processos naturais, como terremotos e vulcões, para organizarmos o espaço geográfico de forma a evitar que desastres naturais causem tragédia para a sociedade. Ou seja, estamos vendo aí, um vulcão, né? Tem uma pessoa lá bem pertinho daquele calor, que o vulcão é muito, muito, muito quente, né? Um desastre é um acontecimento ou fenômeno geralmente inesperado, que provoca danos, prejuízos às pessoas. Um desastre pode ser causado por um fenômeno natural, como uma erupção vulcânica que destrói casas, ou por um fenômeno humano, como um incêndio de um prédio iniciado por um defeito elétrico. Os processos naturais sempre modificam a paisagem. Uns modificam mais, outros modificam menos. Os processos naturais podem ou não afetar a vida humana. Um raio numa parte inabitada de uma floresta não afeta a vida humana. Um raio numa rua cheia de gente, sim, né? Se o raio cair na nossa rua, se a gente estiver lá, a gente tem uma descarga elétrica, né? Pode até morrer. Agora, se é numa floresta, não vai atingir a gente, então não tem muita preocupação. Na página 189 está assim, Observe este esquema e depois responda as perguntas.
evento natural, acidente e desastre. Tá vendo lá? Então, evento natural é que choveu, aí, natural, choveu muito, 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 molhou o solo e caiu um pedacinho lá da árvore. Acidente, quando já tem uma casa construída lá, choveu, choveu, choveu e derrubou a casa. Não tinha, lá no acidente só tinha 2 casinhas e uma embaixo. Agora, olha como é que o morro está cheio de casas. Olha como tem cheios de casa. O que aconteceu? Fez uma degradação aí no morro. Quando veio a chuva, ó, levou todas as casas. Aí foi um desastre, né? Simulação de ocorrência de um escorregamento. Evento natural, área sem moradias, acidente. Atinge área um pouco com moradias, desastre, atinge área com muita moradia. Foi o que a tia Débora explicou, né? Quais prejuízos foram causados pela ação da natureza em cada situação? Os seres humanos poderiam ter feito algo para evitar o acontecimento ou diminuir o prejuízo causado por eles? Justifique sua resposta. Letrinha C. Qual é a situação de espaço geográfico no bairro ou município onde você vive? Há morros que podem ter deslizamentos? Se sim, há casa em suas proximidades? Porque certas pessoas vão morar em área de risco? O que o poder público deveria fazer para evitar esses acidentes, né? E desastres naturais. Então, é só um bate-papo para você, ó, pensar aí nessas coisas. Na página 190. Cuidar do meio ambiente e da sociedade. Temos aí, né, o Rio Mestre Chico, que passa por dentro da cidade de Manaus. E olha os acúmulos de resíduos, né, que é o lixo que está embaixo do rio. Garrafa PET, água suja, né, então tá tudo poluído. Aí do lado aí temos uma leiturinha, tá assim, ó. Além dos congestionamentos de automóveis, que você estudou no capítulo anterior, muitos outros problemas afetam a sociedade, em razão da forma como as paisagens são transformadas. Em zonas urbanas, pode haver enchentes, poluição do ar e dos rios, desmoronamentos, etc. Em zonas rurais, podem ocorrer desmatamento descontrolado, poluição dos rios, perda dos solos e queimadas. Há inúmeras formas, entretanto, de a sociedade realizarem suas construções de forma positiva, alterando as paisagens para o bem-estar de sua população. É fundamental que todos os países, ricos ou pobres, adotem políticas públicas para utilizar a natureza sem agredi-la. Muitas iniciativas atuais procuram equilibrar as transformações do espaço geográfico como o ritmo dos elementos naturais, promovendo assim a preservação ou a conservação do meio ambiente e melhorias na qualidade de vida de diferentes grupos de pessoas. Mudanças de mentalidade são essenciais para o desenvolvimento da infraestrutura sustentáveis, com especial dedicação a itens como coleta seletiva de resíduos, qualidade e abrangência dos transportes públicos, uso de combustíveis alternativos, controle da poluição, tanto atmosféricas quanto sonora, entre outros. Então, nós já temos aqui uma transformação, né? Que é uma capital da Dinamarca, grande parte das locomoções diárias é feita de bicicleta. Então, a maioria das pessoas lá na Dinamarca andam, ó, de bicicleta, né? Para ter uma sustentabilidade, melhorar a poluição, melhorar o ar, né? Página 191. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é uma forma de estimular um progresso material menos agressivo ao meio ambiente e também à sociedade, né? Esse tipo de desenvolvimento promove o planejamento da exploração de recursos naturais para que eles continuem disponíveis para nós e para nossos filhos. Existem várias formas de desenvolver as sociedades, promovendo a preservação e a conservação da natureza. Cuidados simples, como evitar o desperdício de água, usar o solo de forma adequada, evitar ou reduzir o uso de agrotóxicos em plantações, entre outros, são atitudes que protegem o planeta e os nossos descendentes.
Um ótimo exemplo de preservação dos recursos naturais está sendo realizado no sul da Bahia. Conheça um pouco sobre as agroflorestas que se formaram no local. Ao final, assista ao filme indicado abaixo. Então, temos aí, né, um filme, Uma Vida pela Regeneração da Floresta. Vamos observar as 4 imagens. Marginal Tietê, tudo alagado. Rio Poti e suas margens, né, sem habitações e protegendo a vegetação. Lá em Teresina, o seringueiro, né, extraindo o látex. E do lado nós temos aí o desmatamento, né, da floresta para a retirada de madeira. Letrinha A, elas retratam paisagens naturais ou culturais. Letrinha B e letrinha C é um bate-papo. E a página 193, valendo 2 pontos, que é o nosso Hora de Organizar. Então, tá assim. Durante muito tempo, nosso desenvolvimento econômico foi praticamente sinônimo de destruição do meio ambiente. Hoje, apesar de muitos processos de transformações continuarem acontecendo sem nenhuma preocupação ambiental, já sabemos que esse tipo de prática é insustentável, pois ameaça a vida do planeta. O caminho é o desenvolvimento sustentável, por meio do qual o meio ambiente e a qualidade de vida se tornam as principais referências das escolhas econômicas que a sociedade realiza. Número 1. Preencha adequadamente esta tabela com base nos conteúdos e conceitos estudados neste capítulo relacionado ao desenvolvimento sustentável. Ações que a sociedade deve parar de praticar, ações que a sociedade deve promover. Defina com suas próprias palavras o que é desenvolvimento sustentável. Qual é a diferença entre o desastre natural e o evento natural? Um passo a mais. As imagens dessas páginas e da seguinte mostram procedimentos e técnicas utilizadas por diferentes sociedades em diferentes lugares. Algumas delas são praticadas sem nenhuma preocupação com o meio ambiente ou com a qualidade de vida das pessoas. Outras são formas adequadas de uso dos recursos naturais e de organização do espaço e contribuem com a preservação ou conservação das condições ambientais e sociais. Número 1. Escreva uma frase para cada imagem, apontando o que há de positivo ou negativo em cada uma delas para o meio ambiente e para a sociedade. Então, nós temos lá, poluição na Praia do Fundão, aqui no nosso Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, lá na Ilha do Fundão. Desmatamento irregular na reserva Chico Mendes em Brasileia. Queimada da floresta amazônica para plantio de pasto. Em muitas cidades, a instalação de energia solar nas residências é incentivada. Sistema de aluguel de bicicleta como forma de facilitar a locomoção das pessoas em Londres. A coleta seletiva de resíduos auxilia na reutilização de muitos materiais. Você aprendeu que as alterações humanas feitas na paisagem podem criar consequências indesejadas, como enchentes, trânsito e poluição. Leia este fragmento de notícias para identificar um grave problema que a sociedade enfrenta, agravado pela forma inconsequente como a paisagem foi transformada. Mosquito transmissor do vírus Zika, da dengue e da chikungunya. O Aedes aegypti é especialista em tirar partido de tudo que que a cidade grande tem para oferecer. Sobretudo, se essa cidade for do tipo caótica, cheia de lixo com saneamento básico precário, como as metrópoles do Brasil e de outros países tropicais em desenvolvimento. Ou seja, se o saneamento básico não tiver canalizado, a água tiver exposta com lixos, resíduos, né, de comida, de fezes, essas coisas, a probabilidade é maior, né? Qual é o problema retratado no fragmento? Qual é a causa desse problema?
Descreva a situação do saneamento básico no bairro onde o município onde você vive. As doenças mencionadas no texto são uma ameaça real no seu bairro e no seu município? Pesquise sobre o que cada cidadão pode e deve fazer para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Depois converse com seus colegas. C e D é só um bate-papo. Número 3. A poluição do ambiente é outra forma de provocar desequilíbrio. Lixo, fumaça e agrotóxicos são alguns dos principais poluidores do ambiente. Repare, quando for ao mercado com seu responsável, na quantidade de embalagens que trazem para casa. Escreva em seu caderno quais são Escreva em seu caderno quais são e o que vocês fazem com elas. Pesquise os materiais usados nessas embalagens e quanto tempo elas demoram para se desaparecer no meio ambiente. Leia este texto para compreender como as chuvas podem causar deslizamento de terra. Se encontrar dificuldades com a leitura, peça ajuda para um adulto ler com você. Então, temos aí, né, a leiturinha e tá assim, ó. No Brasil, o verão é a estação mais gostosa do ano. É quando estamos de férias da escola, quando tomamos mais sorvete e os dias ensolarados são mais longos. Porém, na maior parte do país, é neste período do ano que acontecem mais acidentes naturais, inundações e deslizamentos, principalmente por causa das fortes chuvas, as famosas chuvas de verão. As chuvas fortes concentram grande quantidade de água que sem ter para onde ir, infiltra no solo. Nas áreas mais inclinadas, o solo cheio de água acaba escorregando como o morro, né? A gente viu lá na página lá no comecinho, lá em cima. O verão é a estação mais gostosa do ano para você? Por quê? Porque na maioria da parte do Brasil, é no verão que acontecem mais acidentes naturais. Como as chuvas podem provocar deslizamento de terra? E por fim, chegamos ao nosso gabarito, para você tirar suas dúvidas ou escrever alguma coisa diferente, tá? Qualquer coisa é só falar com a tia Débora. Super beijo e um ótimo final de semana. Tchau, tchau!